minhas crianças, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje, terça-feira, dia 25 de maio. O nosso objetivo enquanto escola, enquanto ensino, enquanto busca pelo conhecimento é aproximar o máximo possível esse conhecimento à nossa vida real. A gente precisa trazer tudo que a gente aprende na escola, a gente precisa trazer para a vida. E Tia Vanusa precisa fazer esse elo, esse caminho. Trazer esse conhecimento para o mais próximo possível da realidade de todos nós. E aí, por essa razão, hoje Tia Vanusa vai falar um pouquinho sobre um assunto que está muito presente na realidade de agora. Que é, sabe o quê? Que é sobre as vacinas. Quem aí não deseja ser vacinado contra a Covid-19, hein? Tia Vanusa aguarda ansiosamente por esse dia. Os pais de vocês, os avós, acredito que os avós que são de mais idade até já foram vacinados. E as pesquisas indicam que o índice de morte por pessoas de mais idade diminuiu muito. Exatamente por quê? Exatamente porque eles já foram vacinados. E aí tá aí a importância da vacina, da vacinação contra a Covid-19, mas a gente sabe que está tendo agora também uma campanha de vacinação contra a gripe, que também é muito importante. Está chegando o período do frio. Nesse período do frio, o tempo está mais úmido, as casas ficam mais úmidas, as pessoas ficam mais fechadas em suas casas. E aí os vírus e bactérias, a gente vai ver mais na frente que eles gostam exatamente disso. Eles gostam de lugares úmidos, frios, e é ali que eles gostam de se proliferar. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da vacina. E aí, para que a gente possa estudar ainda mais sobre esse tema, a gente vai precisar fazer algumas leituras. Mas aí, qual leitura a gente vai fazer? Não vai ser qualquer leitura. A gente vai precisar buscar em textos próprios que falem sobre isso. E é o que também a gente vai estudar na nossa aula de hoje. A gente vai refletir um pouquinho sobre os textos informativos. O que são textos informativos? Para que eles servem? Então, o próprio nome já diz, ele é um texto informativo porque ele tem a função de informar, de trazer informação. Esses textos, eles precisam ser textos verídicos, eles precisam ser comprovados cientificamente, eles precisam ser feito um estudo antes para poder ser divulgado. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre o texto informativo, que vamos passar um videozinho rápido aí, que vai mostrar um pouquinho exatamente sobre isso, como é estruturado um texto informativo, para que ele serve, qual é a sua função. Assistam aí que vamos já volta. Texto informativo. O que é e como escrever um? Para começarmos, um texto informativo tem como principal função informar o leitor sobre um tema específico. É um texto com uma linguagem objetiva e clara, vai direto à questão. Traz informações de fontes confiáveis, como pesquisas que possam comprovar o que foi escrito. Não contém sentimentos ou opinião pessoal do autor. São textos muito importantes para aprendermos. Neles, podemos encontrar informações sobre diversos assuntos. São exemplos desse tipo de texto: os jornais, revistas, enciclopédias, livros didáticos, verbetes de dicionários. Ao ler um texto informativo, devemos prestar muita atenção para encontrarmos todas as informações que desejamos. Normalmente, lemos várias vezes e podemos até fazer anotações ou marcações para facilitar o nosso entendimento. Para escrever um texto informativo, devemos pesquisar e organizar as informações. Depois, começamos o texto informando ao leitor sobre o tema. Seguimos escrevendo as informações que pesquisamos e organizamos sobre o assunto. E finalizamos fazendo um resumo do que foi escrito. Também podemos utilizar neste tipo de texto ilustrações e elementos gráficos que facilitem o entendimento do tema.
E aí, em se falando de texto informativo, vocês hoje vão fazer 2 atividades, uma em ciências e outra em português. A gente vai estudar essas duas disciplinas na aula de hoje. Em ciências, vocês vão abrir o livro de vocês na página 42. É o capítulo 6, que tem como título lá em cima, Tecnologia a favor da saúde. E esse texto informativo aí vai falar um pouquinho sobre a importância das vacinas, como é que funciona a vacina em nosso organismo, o que é que ela faz. Vocês vão ler esse textinho aí, vocês vão perceber que as vacinas, eles funcionam como se fossem defesas. Quando a vacina chega em nosso corpo, o nosso corpo começa a produzir um monte de soldadinhos, e esses soldadinhos é o que vai ficar lá de prontidão para, se por exemplo chegar a gripe, chegar qualquer doença, os soldadinhos já estão lá preparados. Então a vacina tem essa função de criar esse exército no nosso corpo para nos proteger das doenças. Então, nesse textinho, vai falar um pouquinho sobre isso. Quando foi que as primeiras vacinas surgiram? Quem foi que produziu as primeiras vacinas? Vocês vão perceber que há quase 1000 anos atrás, lá os chineses já se utilizavam, já desenvolviam técnicas semelhantes às vacinas, que olha o que é que diz aí, eles buscavam provocar uma forma mais branda de certas doenças, assim quando as pessoas eram infectadas novamente, não voltavam a adoecer do mesmo mal, prevenindo-se das formas mais fortes das doenças. Então, a vacina, na verdade, é um pouquinho da doença. Aquele pouquinho que é colocado em nosso corpo serve exatamente para a gente produzir anticorpos. E aí, quando a doença de fato chega, aí o nosso corpo já vai estar imune, já vai ter soldadinhos prontos para acabar com aquele vírus ou com aquela bactéria. Aí vocês vão fazer a leitura da página 43 desse cartaz. Observem aí esse cartaz de campanha da vacinação contra a gripe do ano de 2015. Vocês vão ler todas as informações que aparecem aí nesse cartaz. O título, quais são as pessoas que serão vacinadas, a data, quando é que vai ser vacinado. Então, nas perguntas A, B e C, vai fazer perguntas relacionadas a esse cartaz. Na letra A campanha de vacinação acima é voltada para qual grupo da população? Vocês vão lá no cartaz e respondem. Na letra B, no frio, os casos de gripe aumentam. Você acha que isso tem relação com a forma de transmissão da gripe? Que Evanos até já falou. E aí vocês vão colocar aqui sim, né? No inverno, as pessoas ficam em ambientes mais fechados e aumenta sim esse risco de contaminação. Na letra C diz assim: Ana queria convencer sua avó a tomar vacina contra a gripe. E isso é uma realidade. Existem muitas pessoas que não querem tomar a vacina, acham que tomando a vacina vai adoecer. E, na verdade, não. A vacina tem esse efeito contrário. O efeito da vacina é de nos proteger. E aí, diz assim: para isso, o que é que Ana disse? Ana disse que a vacina ajuda a tratar a doença. Mas aí vocês concordam com esse argumento de Ana? Por quê? E aí vocês vão corrigir Ana. Na verdade, a vacina ela não ajuda a tratar a doença. A vacina ajuda a prevenir. A vacina ela vem antes da doença. O tratamento ele se dá quando a gente já está doente. Mas aí a vacina, ela nos ajuda a prevenir, na verdade. Então, vocês vão corrigir aí esse argumento de Ana na letra C, tá bom? Vocês vão colocar aí que não, que a vacina nos ajuda a prevenir e não a tratar. Então, em ciências, vocês vão estudar as páginas 42 e 43. Vão ler esse texto informativo que fala sobre as vacinas e vão responder essas questões 1, letra A, B e C. 42 e 43 em ciências, tá ok? Aí agora a gente vai lá para português. Aí como o Tevanusa está falando um pouquinho sobre texto informativo, e como a gente viu aí esse texto informativo sobre as vacinas, Tevanusa vai lá para o livro de português na página 144 e 145, por quê? Porque está falando também de texto informativo, para que a gente faça esse elo de ligação, que a gente fala uma mesma língua, mesmo sendo em 2 disciplinas diferentes. Aí vocês vão fazer a leitura dessa abertura de capa e observe que legal, que aí na página 145 é como se eles estivessem em um laboratório fazendo um experimento. Observem aí.
Lá atrás, observe que tem um desenho de uma lagartixa, e essa lagartixa é o que a gente vai conhecer um pouquinho mais no texto informativo de hoje. Primeiro vocês vão responder esses pontinhos aí, ó, quem aparece na cena, o que eles estão fazendo. Então, a gente pode perceber que eles estão fazendo o que aí? Eles estão estudando, estão pesquisando, buscando informações. O texto informativo tem essa função. A gente só pode escrever um texto informativo se a gente estuda, se a gente pesquisa e se a gente busca informações. A gente não pode escrever um texto informativo de qualquer jeito. Aí no segundo pontinho pergunta, onde você procura informações quando quer saber algo que desconhece? Então, quando a gente quer conhecer mais, a gente precisa buscar em fontes seguras. A gente busca em livros, em enciclopédias, a gente busca até no Google. No Google, a gente precisa ter mais cuidado com as informações que estão lá. E aí, no terceiro pontinho, diz assim: você também se interessa por animais? Quais costumam despertar sua curiosidade? Então, a gente percebe que eles estão fazendo uma pesquisa aí sobre os animais. A menininha está vendo aí uma imagem de uma borboleta, o menininho está vendo aí alguns insetos. E aí, ao certo, eles estão buscando curiosidade sobre os animais. Vocês vão também refletir sobre isso. Não precisa responder, só refletir sobre isso. Se vocês gostam de pesquisar sobre os animais. Se vocês gostam, então nossa aula de hoje vai ser super especial, porque vocês vão conhecer ainda um pouco mais sobre um animal chamado lagartixa. Por que será que as lagartixas perdem um rabo? Até o Tia Vanusa ficou curiosa com essa informação. Então, vocês vão ler esse texto informativo aí. Observe que esse texto, ele foi publicado nesse livro aí, ó, o livro dos porquês, tem toda uma fonte. Aí vocês vão ler esse textinho e vão responder a interpretação desse texto nas páginas 148 e 149, somente os quesitos 1, 2 e 3. Tá bom? Vocês vão ler esse texto, baseado na leitura dele, vocês vão responder essa atividade aí das páginas 148 e 149, somente questões 1, 2 e 3. Tá bom, meus amores? Vamos lá recapitular o que a gente vai estudar no dia de hoje. A gente vai estudar um pouquinho sobre os textos informativos. Para isso, a gente vai lá no livro de ciências, nas páginas 42 e 43, vai conhecer mais um pouquinho sobre as vacinas, já que a gente está vivendo nessa realidade de pandemia, todos buscando a vacina. A gente também está com a campanha de vacinação contra a gripe, e aí baseado nisso, pensando nisso, já que a gente está vivendo isso, a gente vai estudar também sobre isso. Então vocês vão ler esse texto informativo sobre as vacinas, vão fazer as atividades da página 43. Aí a gente vai lá para português. No livro de português a gente vai também falar sobre os textos informativos. E aí vocês vão estudar das páginas 144 até a página 149. Observe essa leitura de capa, leiam esse texto, por que as lagartixas perdem o rabo. E vocês vão responder a interpretação do texto, quesitos 1, 2 e 3. Ok, meus amores? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que todos façam, se divirtam, aprendam ainda mais, tá ok, meus amores? Um beijão, tchau, tchau, até amanhã.